o doente da esquina. Precisam consolar o familiar sem destino, pacificar o chefe do labor. Necessitam orientar corretamente aqueles que pedem seus conselhos. Devem ter paciência e humildade extremas. São julgados mais ferozmente. Todavia, se tiverem fé, amor e pressa em seus verbos, encontrarão a luz no fim do túnel a lhes mostrar o caminho para o reino do Pai. É verdade, obtemperei. Em seus corações e atitudes o mal sofrido deve ser pago com o bem. Devem oferecer a outra face àquele que lhe bater. Difícil tarefa, lógico, aludiu César. Após pensar um segundo, continuou: os sofrimentos têm que ser entendidos pelos médiuns como bênçãos caídas dos céus. Principalmente quando deles absorverem as lições e a verdadeira conotação espiritual do sofrimento. Devem saber que, como sofredores no hoje, serão os orientadores dos ensinos de Jesus no amanhã. Em seguida a nova pausa, constante nos diálogos com César, pois gostava muito de pensar antes de falar, voltou a ponderar meu amigo da espiritualidade. A maioria dos médiuns desenvolvidos tem esse atributo de Deus como provas em suas vidas. Através de suas aquiescências, tornam-se médiuns na Terra para suprir defeitos e reparar faltas passadas. Devem se ater à prática da caridade despretensiosa. Interrompendo-o, fiz uma observação. Lembro sempre a meus assistidos, médiuns encarnados no atual desenvolvimento espiritual terrestre, que o benefício da prática da caridade sem recompensa será sempre maior para aquele que a realiza. Afiançando minhas ponderações, voltou a aludir meu grande amigo da espiritualidade: dar sem o intuito de receber nada em troca é remédio à alma. É calma para o espírito e integração que o eleva aos mundos superiores. Meu mentor da última encarnação, o irmão Mossuete, sempre me dizia que o coração cheio de amor a doar ao próximo sem espera de agradecimentos é recompensado pela paz e calma da consciência, muitas vezes nebulosa por atitudes infelizes que cometemos, consequentemente, luz espiritual. Concordo plenamente, afirmou César. Trocávamos quase todos os dias essas experiências instrutivas. Além disso, participávamos de cursos superiores, preparando-nos para a próxima encarnação terrestre. César pretende ser um advogado, em vida futura. Eu começo a inteirar-me da medicina. No entanto, sabemos que ainda temos muito que aguardar e aprender. A noite estava em lua cheia. As estrelas brilhavam, piscantes, como acontecia quando de nossa última encarnação. Milacanova, que havia recebido permissão para visitar-me na colônia do Brasil, passeava comigo de mãos dadas pelo aqui também chamado Jardim da Esperança. Nele, como antes, renovávamos os votos de amor, bem como os de progresso. Desejava ardentemente chegar ao seu nível de evolução espiritual. Sabia agora quão grande era a distância entre nossos dois mundos do espaço. Não desanimava um só segundo, porém. No entanto, aquela alma pura e bela somente podia desejar mais luz. Prometia sempre esmerar-me para alcançá-la, mas estava munido de muita paciência. Nosso amor transcendia as distâncias que nos separavam. Muitas vezes, como na Terra, com os médiuns, consegui ouvi-la falar sobre as orientações que deveria dar aos meus assistidos. Outras tantas vezes, conseguia, através da vidência, enxergá-la. E quando permitido ela vinha me visitar. Sempre renovando minhas esperanças, disse-me uma vez assim: querido, o futuro é a parte da nossa consciência. Orientação pelo nosso pedir. É o bem quando agimos pela verdade dos ensinos do Mestre. É vitória quando caminhamos pelas pegadas de Jesus. Alexander, te amei e te amarei para sempre. Difíceis de serem reproduzidas as sublimes palavras de Milacanova. Perdi oportunidades em outras vidas de evoluir com ela. Não que devamos nos preocupar tanto com as vidas passadas. Ao contrário, devemos viver o hoje. Jesus já dizia que a cada dia basta o seu mal.
Não devemos de maneira alguma ter curiosidade sobre nosso passado, salvo algumas complexas exceções. Descobri somente depois de desencarnado, e com permissão das esferas maiores, sobre os incidentes com Edward, da Inquisição religiosa, Roma, etc. Também só tive tal permissão para melhor elucidar este singelo livro. Milacanova continuava cheia de luz. Eu, em constante busca do seu grau de evolução. Porém, minhas ideias e determinações nobres lutavam contra a guerra que eu mesmo criei para minha vida pelas faltas que outrora cometi. Lutar é o dever de todo soldado. Agora que eu sou um soldado de Deus, jamais irei desertar de qualquer batalha. Mesmo que tenhamos que fugir para fazer o bem ensinado por Jesus, saibamos que perante o céu seremos considerados os verdadeiros corajosos. Contra o amor pode-se tudo. Há quem tente abatê-lo, derrubá-lo, difamá-lo. Sempre em vãos comportamentos frustrados tenta o homem apagá-lo. Por isso, Jesus ensinou-nos a ver Deus por sua óptica, a face do amor. Com ele, nossos ideais florescem, nossos corações se enchem de esperança, nossos verbos e atitudes se iluminam. Somente através do amor venceremos as batalhas contra a inferioridade. Com amor venceremos todo e qualquer tipo de guerra. A guerra e a fé. Homens, saibam que Deus os criou com o germe puro do mais belo poder, do mais salutar amor. Então, qual é a guerra que mais os avassala? O que e o porquê da guerra? Redundem suas observações e responderão sempre em forma de dor, não sabemos, prepotência, busca de poder, necessidade das características atuais do novo mundo. São infrutíferas todas essas respostas. Fundamentam-se na falta de compreensão das verdades de Deus. Irmãos, o maior e pior mal que a humanidade já adentrou é das guerras. Elas conjunturam diversas desgraças e as mais variadas inverdades. São encontradas nos distúrbios do próprio íntimo, no verbo impensado, na ação indigna, no amor traiçoeiro, na não-caridade. Porém, homens, não lhes falo dessas guerras internas, mas das externas. Aquelas de maior amplidão, que matam como o fogo destrói e arrastam aniquilando como as correntezas dos rios e suas cheias. Essas são a expressão real do poder maligno daqueles que detêm o nocivo, a crueldade dentro de seus corações. São os homens que abraçam o infortúnio, agarram as terras como se fossem vestes ou alimentos, que se julgam superiores pelo expandir de suas ações inferiores. Filhos, eu lhes falo das guerras trinchadas por potências mundiais, isto é, pelas potências países que dominam o mal e só este aplicam. São aquelas que no fim do túnel só enxergam a escuridão e as trevas. Que falam sombriamente, respiram o ódio e expiram a mentira. Essa é a guerra considerada no céu como o mal avassalador das plantações de amor deixadas por Jesus enquanto na terra esteve, e busca no anjo do mal seu alimento. O soldado jovem estava no término da sua existência corporal. Como que num instante divinal, deixou seu corpo airoso e transformou-se em alma de brancura imensa, após mais uma batalha da guerra bélica humana. Nesse momento, deparou com duas cores, uma escura e outra bem alva. A cor escura denominou-se a guerra e chamou-o para perto de si, convidando-o a adentrar a porta sombria das trevas. Tentou despertar-lhe o interesse oferecendo-lhe diversos subterfúgios inferiores como o sexo, a ganância e o poder. A outra luz, clara como os ensinos de Jesus, procurou chamar-lhe a atenção e disse-lhe que não adentrasse aquela porta, pois, apesar de larga, era extremamente perniciosa. O jovem, após alguns segundos de raciocínio, seguiu o caminho do achote e disse em voz bem clara e nítida: "Cá estou, meu pai." Assim, como num gesto de extrema revolta, o anjo mau da guerra terrestre esbravejou perante a candura do soldado. Como pode ter escolhido adentrar por essa estreita porta, se aqui dispõe de todas as tentações que um jovem homem necessita? E, como num gesto esplendorosamente angelical,
Respondeu-lhe a luz clara e alva: o que você oferece não passa de mentira, corrupção e engano. Tenta a verdade que sabe ser a inverdade. Procura o abrigo, mas escolhe o perigo. Alimenta-se do ódio, da morte, da vingança. Esconde por trás de si o poder de alguns egoístas que aniquilam com a esperança, a felicidade, com os sonhos de homens, mulheres e milhões de famílias. Expande sua vontade pelo caminho nocivo das trevas. Atinge milhares de inocentes e suas próximas gerações. Não quer reconhecer a derrota. Procure o armistício do demônio. Comete inúmeros pecados. Não enxerga a benevolência, mas abraça o infortúnio. Todavia, suprema dor, não é com acento circunflexo esse o principal motivo deste airoso espírito ter adentrado a casa da felicidade, mas sim por sua imensa fé. E a fé da sabedoria, da humildade, da verdade de quem avistou o horizonte e acreditou estar esse muito próximo. De quem confiou em Cristo. Orou pela caridade, buscou a verdade, ensinou pelo amor. Do espírito que, ao contrário de você, progrediu pela escada da indulgência, perdoou pela compreensão de que a perfeição só está em alguém, no Pai eterno. De quem sabe que, com a humildade e servidão fiel aos compromissos dos mandamentos de Deus, o sol raiará com muita intensidade. Pelo homem que lutou com a paz transmitindo Cristo nas palavras e ações. Que assumiu o poder da inferioridade ao maior, mas soube crescer com a caridade. De quem salvou-se pela estrada da vida bela, nas pegadas do sacrifício do Mestre. De quem hasteou a bandeira de Deus, ofertou a paz, denegriu o poder dos homens incréus, derrubou a mentira. Do espírito que com a persistência, a esperança chegou à fé inabalável de que o mundo e todos são obras de Deus, e a Ele devemos respeitar e servir. Lembremos-nos da parábola de Jesus sobre o bom samaritano, São Mateus, capítulo 25, w. 31 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A guerra, interna ou externa, seja qual for, nos proporciona muitas dificuldades e barreiras a transpor. Estas são formas que Deus nos dá para a oportunidade do burilamento interior. Saibamos que a dor muitas vezes nos trará o conforto da real compreensão espiritual. Façamos a beneficência que Jesus nos ensinou. Acolhamos, vistemos, alimentemos nossos irmãos, e mais, a qualquer hora ou lugar transmitamos o pensamento puro, de boas vibrações, por meio de radiações e preces sublimes aos que compartilham conosco da mesma viagem. Saibamos que a morte física é apenas uma pequena viagem e que o verdadeiro amor ao próximo, independentemente de quando e onde praticado, pode nos levar ao reino do Pai. Podemos efetuar a caridade em qualquer local a todos os irmãos de jornada, mesmo que em distâncias maiores, ou inalcançáveis pelo olho humano, pois saibam que haverá sempre uma esperança de que com o amor venceremos todo e qualquer tipo de guerra. Fim.